Hoje é sexta-feira, 20 de agosto. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast. Bom, semana bastante agitada, né? Acho que principalmente do ponto de vista local, alguma volatilidade externa, mas a gente está caminhando aí até para fechar a semana em patamares externos, principalmente no que tange a Bolsa Americana, nem tão ruins assim, a despeito do cenário mais turvo no tocante à China e commodities. Tá? Acho que eu vou focar aqui primeiro em Brasil, depois eu falo um pouco sobre o cenário americano. Teve a ata do FONC, né, do Fed, e aí a gente finaliza falando um pouco de China e o que a gente tem feito em termos de alocação. Acho que de Brasil, a gente continua num ambiente de bastante incerteza institucional, tá? Eu não diria nem que a política, ela de fato é muito mais institucional do que política. A gente está em mais um daqueles períodos onde está tendo um grande ruído e um grande embate entre dois dos poderes do país, que é o poder executivo e o poder judiciário. Com troca de farpas, ameaças e acusações de ambos os lados. E aqui não é nossa intenção tomar partido de nenhum dos lados, mas analisar a situação de uma forma extremamente fria e estritamente o quanto isso vai afetar preços de mercado. O legislativo, por enquanto, não parece querer se meter no meio dessa briga, no meio dessa disputa, e a sociedade está bastante dividida. Então você tem aqueles que defendem um lado, aqueles que defendem outro lado. Enquanto persistir essa situação, aparentemente a gente vai permanecer num cenário de baixa visibilidade para o país, em um ambiente em que a fragilidade fiscal ou os ataques às contas públicas do Brasil continuam a ser ventiladas na mídia. Tá? Então, qual é o nosso cenário base aqui? Primeiro, obviamente, a gente não pode minimizar os riscos institucionais do país, mas, por outro lado, pensando friamente e analisando o passado, não só recente, mas o passado histórico de longo prazo do país, não foi a primeira vez e não parece que será a última vez que a gente vai ter algum embate entre alguns dos poderes da República. E, eventualmente, você também tem a sociedade e o próprio mercado dando algum tipo de direcionamento ou guia para os próximos passos. Né? O que eu quero dizer com isso? Pode ser que a maneira da situação ser resolvida, endereçada, ou pelo menos que a temperatura baixe um pouco, tenha que ser uma piora ainda mais rápida e ainda mais acentuada dos mercados, para que algum dos agentes públicos levante a mão e fale, bem, vamos sentar aqui para conversar, para negociar e para acabar aqui com esse embate. No passado já tiveram vezes que isso aconteceu, né, no sentido de que você teve uma rodada de forte depreciação e queda da bolsa, depreciação cambial e abertura de taxa de juros, a ponto de levar os agentes para a mesa de negociação, ou pelo menos para que essa temperatura seja reduzida. Isso pode acontecer de novo. No passado isso sempre aconteceu, né? Então aquela analogia que o pessoal faz, o Brasil é aquele país que sempre chega perto da beira do precipício, mas nunca se joga. Então a gente continua achando que o cenário base é esse e que em algum momento a gente vai ter um endereçamento dessa situação. Obviamente que a gente não acredita que isso vai ser resolvido e endereçado a longo prazo e para sempre, mas a gente vai passar por ciclos onde a gente tem períodos de maior calmaria e maior harmonia entre os poderes, e a gente vai ter períodos que, infelizmente, a gente vai ter embates maiores. Parece que a gente está no meio desse período. Então, de fato, nesse quesito institucional, as notícias continuam mais negativas no curto prazo. Então, acho que a visibilidade é baixa. E enquanto a visibilidade é baixa, a gente, obviamente, fica à mercê um pouco de fluxo e do mercado internacional. E só que com um descolamento claro para o lado negativo, né? Então você pega ali um índice de bolsa americano como um S&P 500, uma Nasdaq, está muito próximo aos picos históricos,
enquanto a gente já viu aí o Ibovespa sair de 131, 132 mil pontos, chegou a bater perto de 115 mil pontos essa semana. O próprio câmbio, que chegou aí ali no 4,80 alto, voltando aí para o 5,40 alto ao longo da semana. E acho que uma reação bastante agressiva de abertura de taxa de juros. Os juros pré-fixados longos, aí, vértices acima de 10 anos, operando já em patamares de 10 e alto 11%, o que é extremamente deletério para a economia, né? E apesar da gente ter um CDI que ainda é baixo historicamente no 5,25, ele está subindo, mas ele ainda é baixo. O mercado de crédito ele não dá dinheiro a CDI, né? Em sua maioria ele é um dinheiro dado a longo prazo, onde essas taxas futuras de juros contam bastante. Então, quando você sai de taxas que bateram 6, 7% para 10, 11%, isso tem um impacto de aperto das condições financeiras que invariavelmente vai afetar crescimento e com toda certeza afeta bastante o canal de expectativas, tanto expectativas do consumidor quanto expectativas do empresariado, além, obviamente, do impacto econômico real e quase que instantâneo em setores mais sensíveis aos juros, né? Então, todos os setores que dependem de financiamento, seja o setor imobiliário, seja o próprio varejo, é muito afetado quando você tem uma abertura de taxa de juros longa como você teve nessas últimas semanas. Sem contar aqui, obviamente, com a questão da volatilidade do câmbio, né? O câmbio ele tem se mantido aí dentro de uma banda entre os 5 e 5,50 há bastante tempo, mas com muita volatilidade. E a volatilidade excessivamente alta do câmbio no Brasil, ela também é deletéria para o ambiente de negócio e para o empresário, especialmente aquele empresário que depende da taxa de câmbio, seja porque ele recebe receitas em câmbio ou porque ele compra insumos em câmbio. Então, esse cenário de incerteza é extremamente negativo para a economia como um todo. Então, assim, resumidamente, a gente não teve nenhum desenvolvimento positivo no lado institucional essa semana. A gente teve algumas sinalizações, alguma tentativa ali do Congresso de intervir, mas sem uma atuação concreta ainda. A gente não teve uma mudança de discurso nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo. Você ainda tem uma postura de embate. Então, no que tange a questão institucional, a situação ainda é bastante frágil, bastante delicada e a visibilidade é baixa. Então, acho que a gente pode esperar um curto prazo ainda bastante desafiador. Para esse cenário ser revertido, também não é muito custoso, né? No sentido de que você precisa tomar medidas relativamente fáceis e rápidas para você conseguir baixar essa temperatura. E quando a gente olha para os ativos locais, obviamente, vis-a-vis o que a gente vê fora do Brasil, já existe embutido um prêmio de risco que, na nossa visão, a médio e longo prazo, em alguns ativos, esse prêmio de risco ele é excessivo, né? Mas, obviamente, que para esse prêmio de risco ser consumido, você precisa ter alguma visibilidade melhor. De Brasil é isso, assim, a gente não tem grandes novidades em termos de crescimento, né? Alguns sinais aí de indicadores antecedentes de alguma acomodação do crescimento em agosto. Aquele indicador do IGET do Santander, que é um indicador quase que online, tanto de serviços como de varejo e consumo, ele mostra uma queda dessas atividades nessas primeiras semanas, nesses primeiros dias de agosto. Acho que alguma acomodação ela era esperada, lembrando, né, a gente vem de um boom pós-reabertura depois da segunda onda da pandemia, que foi uma recuperação bem rápida, acentuada e vigorosa. A gente se estabilizou num patamar alto, então é natural a gente ter alguma acomodação. Obviamente que o que vai determinar o cenário para o Brasil nos próximos meses vai ser a magnitude e a velocidade desse movimento de acomodação. Por enquanto, a gente ainda não vê nenhum sinal mais negativo nesse sentido. E a gente continua esperando aí um PIB perto de 5%, né, o número oficial aí de 5,2% de crescimento do PIB esse ano, e um segundo semestre talvez não tão vigoroso quanto os últimos meses, mas um segundo semestre ainda positivo.
Inflação também sem grandes novidades, né? Vai ser uma inflação alta esse ano, a gente está chegando bem perto aí ao pico da inflação na comparação ano contra ano, que deve ser perto de 10%, né? 9,5% a 10%, para a gente migrar aí para o final do ano para um IPCA de 7,5%, sem muitas novidades nesse sentido. Também sem grandes novidades ali na questão das contas externas, em termos de financiamento. Talvez o que tenha mudado nesse lado de contas externas / câmbio seja a piora dos termos de troca, né? A gente viu aí um mini ciclo positivo de commodities. Então, só pegando aqui o minério como base, como benchmark, o minério chegou a estar subindo 50% no ano. Ele já cai, né? Eu não vi nem exatamente como ele está performando hoje, mas com os números de ontem, ele já estava com uma leve queda no ano. Isso, obviamente, piora bastante os termos de troca do país, o que tira um certo suporte da nossa moeda, né? Então, acho que até uma parte dessa depreciação cambial pode ser explicada por um pouco de piora de termos de troca e piora de cenário internacional que a gente fala já já. Mas eu acho que questão institucional vai continuar ditando a dinâmica de mercado de curto prazo, num ambiente ainda de incerteza. Então, acho que os próximos passos do mercado aí ao longo dos próximos dias e das próximas semanas, acho que a lupa ainda vai estar muito em cima dessa questão institucional e desse relacionamento entre os poderes. Migrando aqui para o cenário internacional, nos Estados Unidos, acho que o que a gente teve de novidade, uma foi no campo do crescimento, alguns sinais mais negativos, que assim como eu comentei em Brasil, em parte eram esperados, principalmente nos indicadores de confiança. A gente tinha recebido o confiança do consumidor nacional no final da semana passada. Essa semana a gente teve a divulgação da confiança do consumidor de algumas regiões específicas dos Estados Unidos, todas elas abaixo das expectativas e abaixo dos meses anteriores, ou seja, de fato apontando para uma desaceleração da economia. As vendas do varejo foram bem mais fracas do que o esperado. De novo, né, o gráfico das vendas no varejo americano ele é aquele gráfico exponencial, né? Ele faz uma curva para cima muito forte depois da pandemia e com todos os estímulos fiscais que foram implementados. Então, uma queda de 1 e poucos % no mês ainda está longe de ser uma tragédia ou qualquer sinal, né? Um ponto de atenção, mas ainda longe da gente ter que usar esse indicador como sinalização de alguma coisa mais grave na economia. A gente teve a divulgação da ata do FONC, que é a reunião do FED de política monetária. Parece que o FONC caminha para um consenso de que, mantidas as condições econômicas atuais, eles devem começar um processo de normalização monetária no final desse ano, começo do ano que vem. E eu estou tomando cuidado de usar as palavras, né? Então, assim, é uma normalização monetária, não é um aperto monetário ou aperto das condições financeiras. Eles simplesmente estão discutindo reduzir o ritmo do quantitative easing ou daquelas compras diárias ou semanais de ativos que eles fazem no mercado. Então, ninguém está discutindo aqui nem alta de juros, nem você encerrar o quantitative easing e começar um processo de venda dos seus ativos. Lembrando que o Fed tem aí quase 9 trilhões, né, mais de 8 trilhões de ativos no seu balanço. Esse número antes da crise de 2008 era perto de 500 bi. Desde a crise de 2008 até a pandemia, eles subiram de 500 bi para perto de 4 tri. E nesses 1 ano e pouco, entre a pandemia e agora, eles saíram de 4 tri para quase 9 tri. Então, foi uma expansão fenomenal do balanço do Fed. Ninguém está discutindo aqui a redução desse balanço, mas sim uma redução do ritmo de compra de ativos. Isso por si só não deve ser negativo ou não deveria, né? Você pode ter sim volatilidade em torno desses comunicados, mas assim, a história passada mostra que não esse processo que faz com que o mercado mude de tendência ou mude de dinâmica, porque geralmente esse processo ele acontece em paralelo à recuperação econômica, né? O mercado acaba sentindo mais, ou o cenário muda, quando você tem a percepção que o aperto foi excessivo e a economia vai desacelerar. Então a gente ainda está longe
dessa fase, tá? Então, acho que, a grosso modo, o cenário para a economia americana ainda é um cenário relativamente construtivo, né? Obviamente que existem riscos em torno desse cenário, a gente vem falando aqui semanalmente ou quinzenalmente dos riscos, principalmente no tocante à inflação, e ainda há um ponto de interrogação grande em quanto dessa inflação mais alta ela é transitória e quanto que ela é permanente, e ninguém tem a resposta certa em relação a isso. E agora a gente tem uma nova variável para acompanhar, que é essa desaceleração econômica, que em parte é um amadurecimento natural do ciclo, e em parte a gente tem sim os Estados Unidos passando por um novo ciclo pandêmico, e aqui é importante a gente diferenciar em relação a outros países que os Estados Unidos, por questões culturais e políticas, ele chegou num certo nível de imunização da população pela vacinação, que é em torno de 60%, que dali ele não consegue passar muito, simplesmente porque as pessoas não querem se vacinar, ou por questões culturais ou por questões políticas, e isso de fato tem afetado algumas regiões do país que estão tendo que lidar com essa terceira onda da pandemia, a onda da variante Delta, que ainda não é, e a gente acredita que não vai ser um problema nacional, mas ele é um problema pontual e regional, principalmente naquelas regiões do país onde a vacinação não conseguiu avançar muito. Então, você tem focos pandêmicos. Acho que o caso mais clássico e que talvez saia mais na mídia é o estado da Flórida, né? Você de fato está tendo aí um número de novos casos e de internações hospitalares que já supera as duas primeiras ondas. Flórida é um estado que tem um nível de vacinação relativamente baixo. Então, a gente não acha que isso vai cercear, né, ou interromper o processo de recuperação e de crescimento da economia americana, mas de alguma forma ele pode atrasar o processo e pontualmente pode tornar um cenário um pouco mais desafiador. Mas como não é uma questão que a gente julga ser estrutural, né, a gente continua acreditando que as vacinas funcionam, ou pelo menos elas funcionam bastante para você evitar casos mais graves da infecção e você não precisar fechar as economias. A gente acha que a sociedade vai aprender a lidar com isso e no médio e longo prazo a gente não vai precisar mais tomar atitudes como sociedade tão drásticas como a gente tomou na primeira onda. A gente já viu que o impacto da segunda onda econômico foi muito menor do que o da primeira onda. Obviamente que o impacto social e humano foi muito maior, indiscutivelmente, mas a gente acredita que as próximas ondas, e elas haverão, porque a gente não vai conseguir erradicar esse problema no curto prazo, a sociedade vai aprender a lidar com essa situação, as vacinas vão funcionar, daqui a alguns meses a gente vai ter vacinas até mais eficientes e mais eficazes, então a gente não acredita que a pandemia, e especialmente essa variante Delta, seja um vetor de mudança de cenário, de mudança de tendência, tá? Então, falamos aqui de Brasil, nossa visão mais cautelosa e negativa de curto prazo, mas ainda relativamente construtiva de médio e longo prazo, no sentido que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter uma solução para a crise institucional. A economia americana, de fato, passa por um período curto aí de questionamento, principalmente no que tange a crescimento, pandemia e inflação, mas a gente acha ainda que o cenário econômico americano ele ainda se mostra relativamente robusto, saudável e construtivo. E para finalizar aqui, antes da gente entrar um pouco no que a gente tem feito, pensado nos portfólios, é a questão da China, e aqui acho que é onde reside talvez o maior risco de longo prazo, o maior risco de uma eventual mudança estrutural no cenário. Com a diferença que, se por um lado o risco é maior, por outro lado os mercados chineses já corrigiram bastante nesse sentido. O MSCI China já caiu perto de 30% dos picos recentes, sendo que várias ações de grandes empresas chinesas
caindo entre 60% e 80%. A gente está falando de empresas que valiam 50, 60 bilhões de dólares, que hoje valem 3, 4 bilhões de dólares, empresas que valiam 600, 700 bilhões de dólares, que estão valendo 300 bilhões de dólares, empresas que estão na vanguarda da tecnologia mundial, mercado consumidor gigantesco, mas que tiveram, de fato, as suas ações bastante afetadas pelo ambiente de curto prazo, né? E que ambiente é esse? A China continua lidando com 3 grandes desafios. O primeiro é uma desaceleração do crescimento, é fruto da maturação natural do ciclo econômico e das medidas de aperto que foram adotadas no final do ano passado e começo desse ano. Eles tiveram que lidar com um novo surto pandêmico, obviamente que em proporções muito menores do que os outros países. A China ainda está tentando enfrentar a pandemia de uma maneira que vai ser insustentável no longo prazo, que é a política de casos zero. E isso é insustentável porque a sociedade não vai conseguir eliminar por completo o vírus no curto prazo. E curto prazo é 1, 2 anos. A gente tem que aprender a viver com eles. É a maneira que a China ainda está enfrentando essa situação. Basicamente, quando tem algum caso, algum surto de caso, eles fecham aquela cidade, aquela região, testam todo mundo, deixam a região fechada 4, 5, uma semana, 4, 5 dias, uma semana. Isso tem um impacto gigantesco no crescimento. Eles testam todo mundo, pega lá meia dúzia de casos que eles acham e isolam, mas isso tem um impacto econômico que é inviável você fazer ad eterno. Então eles vão ter que mudar a maneira de enfrentar a pandemia, mas no curto prazo eles continuam com essa postura e isso tem afetado o crescimento. Então o primeiro problema é crescimento e os dados que a gente recebeu de crescimento da China foram dados muito mais fracos do que o do mês anterior e muito mais fracos do que as expectativas do mercado. Os indicadores de alta frequência, né? A gente acompanha muito aqui número de pessoas que pegam o metrô todo dia, número de pessoas usando o sistema rodoviário, demanda por alguns tipos de bens de consumo, tudo isso desacelerando bastante, em níveis até abaixo do nível do ano passado, abaixo do nível de 2019. Então, são sinais preocupantes. A gente acredita que o governo chinês e principalmente o PBOC, que é o Banco Central Chinês, eles vão continuar atuando de maneira a suavizar essa desaceleração, ou seja, cortes de compulsório, corte de juros, eventualmente mais estímulos fiscais. Mas o fato é que a China está desacelerando. A gente já vê um impacto forte disso nos mercados, né? Nos últimos dias aí a gente teve uma forte queda das commodities metálicas. Eu, como economista de formação, eu sempre aprendi que quando o cobre, né, o pessoal brinca que o cobre é o metal ou o ativo que tem PhD em economia, né? Então, assim, quando o cobre cai, a gente tem que olhar, porque apesar de você ter bastante atividade especulativa no cobre, né, e nas commodities em geral, ele é um ativo que no longo prazo ele é determinado por oferta e demanda. Então, se você não teve uma mudança significativa de oferta do curto prazo, e aparentemente a gente não teve, a forte queda dele está representando a expectativa de uma desaceleração de demanda, ou seja, uma desaceleração de crescimento. Isso vale para o cobre, isso vale para o minério. Minério caindo já 50% dos picos recentes e já em queda no ano. Então, a gente precisa tomar um pouco de atenção em relação a isso. Segundo desafio chinês é o mercado de crédito. Maior conglomerado, um dos maiores conglomerados imobiliários chineses, que chama Evergrande Group, praticamente insolvente, passando por um processo de reestruturação. Os bonds, tanto locais quanto offshore, da empresa negociando a 30%, 40% do valor de face. Eles só não negociam a zero porque a empresa tem alguns ativos que podem ser vendidos e gerar a gente chama de recovery value naquela dívida, né, que é o valor de recuperação que você vai conseguir. Mas é uma empresa que tem 300 bilhões de dólares de dívida que vai precisar ser reestruturada, renegociada. E num setor extremamente relevante, que sempre foi muito relevante para o crescimento chinês, que é o mercado imobiliário.
Por enquanto, não tem muito contágio para o resto do mercado, tanto imobiliário quanto para o mercado financeiro chinês, né? Ou pelo menos a gente não estava vendo nenhum contágio. Essa semana a gente já viu alguns sinais de contágio, então tem sim uma certa abertura das taxas e dos spreads de crédito no geral da China, forte queda das ações de outras empresas da economia real, não só do mercado de tecnologia. Então, o mercado também vai estar bastante atento a como é que a China vai lidar com essa reestruturação da dívida de uma empresa desse porte, né? Obviamente que já tiveram outras reestruturações de dívida, mas nenhum num setor econômico tão relevante e com essa magnitude. E, por fim, tem toda a questão regulatória e algumas pessoas até acreditam que toda essa questão da China querer regular alguns setores específicos da economia possa ser um pouco de cortina de fumaça para todo o resto que está acontecendo. Então, o cara fica falando lá das empresas de tecnologia, fica falando das empresas de educação, das empresas de luxo, vou redistribuir renda, como uma maneira de você fazer uma cortina de fumaça, né? Ou seja, você esconder os problemas reais da economia, que seria a desaceleração e etc. Então, os mercados chineses bastante pressionados. Falei aqui das commodities, né, que já é, claro, sinal de contágio. Bolsa e ações chinesas bastante pressionadas e bastante deprimidas. A gente já vê aí a abertura de spreads de crédito. E pelo tamanho da China, pela importância da China para os mercados como um todo, principalmente para o Brasil, né, a China é um dos nossos maiores, se não o maior parceiro comercial em vários segmentos econômicos, vai ser importante a gente, de fato, entender quais são os próximos passos da economia chinesa. Por enquanto, é um cenário mais negativo para a China. É difícil hoje ter uma visibilidade de para que lado esse negócio vai, mas, por outro lado, quando a gente olha os ativos chineses, eles já parecem bastante descontados para um cenário bastante negativo. Que não é o que a gente vê nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a gente acredita que o cenário seja construtivo, existem riscos, mas o cenário no geral é construtivo, mas os ativos americanos também têm praticamente nenhum prêmio de risco, estão com precificações e valuations de que tudo vai dar certo. Então, nessa comparação, e aqui já fazendo um pouco o link de posicionamento, quando a gente olha, a gente já não é tão animado assim com bolsa americana, mas a gente já gosta de colocar um pé um pouco maior até em mercados emergentes focado em Ásia/China. Mas fazendo esse link aqui para o nosso posicionamento, o que a gente tem feito, o que a gente tem pensado aqui ao longo dessa semana e depois que a poeira baixou, fazer um resumo bem rápido. Acho que Brasil, bolsa nos níveis atuais, 115 com 119, que foi onde ela operou aí ao longo dos últimos dias, é extremamente barato por valuation, está falando aí de 2 desvios padrões abaixo da média histórica, valuations abaixo do pior momento da crise de 2008, valuation abaixo do pior momento do que a pandemia, valuation abaixo do dia seguinte do Joesley Day, isso com as empresas entregando bastante resultado e resultados bastante positivos, né? A gente estava até conversando com um grande gestor aí de uma das maiores gestoras de renda variável do Brasil ontem, e ele falou uma coisa muito certa, né? É óbvio que se esses juros forem mais altos, estruturalmente mais altos, os múltiplos vão ter que ser um pouco mais baixos, né? Então a gente não vai ver aqueles múltiplos lá perto de 20 vezes que a gente chegou a ver ali no pós-pandemia, 18 vezes, mas o perto de 9 vezes, 10 vezes que a gente está vendo hoje também parece excessivamente baixo. Então, e tem que lembrar que os 118 mil pontos, 119 mil pontos de hoje, eu não sei essa conta de cabeça, mas os 90, 80 mil pontos de 2, 3 anos atrás, né? Por quê? Porque as empresas cresceram, entregaram resultado, entregaram aumento de receita, aumentaram aumento de lucro. Então, a gente não pode olhar o preço nominal da bolsa, a gente tem que olhar o preço relativo. Então, nesses níveis, obviamente que vai ter volatilidade, podem ter quedas adicionais, mas a gente é muito confortável com a Bolsa Brasileira
nesses níveis de preço nominal e principalmente nesses níveis de valuation. A gente continua com aquele mais 1, né, no nosso termômetro que vai -2, -1, 0, mais 1 e mais 2. Para a gente ir para o mais 2, que seria o máximo possível, ou tem que ter uma clareada muito oportuna de cenário, ou os preços têm que se deprimirem um pouco mais, né? Quanto? Talvez a bolsa abaixo de 110, 105 é um nível que talvez a gente comece a se coçar para sair de mais 1 para mais 1,5, mais 2, que aí seria talvez o 100, 105 de hoje, seria o 60 baixo lá da pandemia. Então seria um nível que talvez por valuation a gente se animaria a ter uma exposição até maior do que a gente tem hoje. Nos níveis que a gente tem hoje, a gente tem conforto em deixar esse mais 1. Mercado de câmbio. A gente continua achando que é esse 5 com 5,50, com muita vol, pontualmente pode ir um pouco acima, um pouco abaixo, mas grosso modo ficar dentro desse range. A gente não está tomando posições ativas em câmbio. O que a gente tem feito é quando o câmbio vai perto de 5, a gente compra calls de dólar longas para a hedge do portfólio. A última vez que a gente fez isso foi em junho, quando o câmbio foi ali no 4,80 alto, 4,90. A gente comprou call 5,50 para janeiro 22. Essa call hoje vale mais ou menos 2 vezes o que a gente pagou. Dado toda essa piora de cenário de China e a crise institucional local, e como é uma opção que vence só em 31 de dezembro, é longa, né? A gente acha que ainda é um bom proteção para risco de cauda do portfólio, mas a gente não tem nenhum interesse hoje em tomar posição direcional de câmbio. A gente acha que vai adicionar volatilidade aos portfólios, mas não necessariamente vai gerar alfa. Acho que o mercado de juros foi o mercado que a gente mais atuou aí nesses últimos dias, né? Só lembrando aqui, a curva curta já coloca a taxa Selic em 10% em 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Grosso modo. Curva longa, alguns vértices perto de 11%. 11%. NTNB 2050, que acho que é um benchmark aí para o mercado, chegou a bater perto de IPCA mais 5 de novo, 4,95, 4,90 alguma coisa. Nosso cenário aqui é que essa taxa Selic vai para 7,5, né? Então, o CDI vai para 7,5, tem que ter algum prêmio de risco, o prêmio de risco é de 150 basis, estamos falando aí de 9. Pega um prédio de 1 ano e meio aí a 10, assim, parece excessivo, mas a gente não pode descartar. Mas o problema é que quando a gente pega esse nível de taxa, a taxa